Então, nessa questão, ele dá a área desses dois quadrados aqui, que são azulejos, e ele pede o lado desse quadrado aqui que tem área x. Bom, essa questão aí é uma questão clássica de semelhança de triângulos. E eu vou usar esses dois triângulos aqui para me auxiliar a achar a medida desse lado do quadrado. Ora, o que acontece aqui? Se a área desse quadrado aqui é 93, significa que o lado dele mede raiz quadrada de 93. Ora, por quê? Porque se eu multiplicar a raiz quadrada por ela mesma, eu vou perder essa raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 93 vezes raiz quadrada de 93 vai ser a área desse quadrado, que é 93. Então, esse lado aqui do quadrado mede raiz quadrada de 93. Da mesma forma, o lado desse quadrado aqui mede a raiz quadrada de 157. Então, aqui eu tenho raiz quadrada de 157. Aqui também, tá? Como eu vou usar o triângulo, eu vou colocar aqui também o valor dessa medida, certo? E eu preciso encontrar essa medida aqui, vou chamar de y, tá? Vou chamar de y. Bom, agora a gente vai montar aqui a semelhança. Como? Percebendo o seguinte, olha só. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus para esse triângulo aqui, DCE. E aqui eu tenho também um ângulo de 90 graus para esse triângulo FHE. Da mesma forma, aqui é um quadrado, o ângulo é de 90 graus. E aí, aqui eu tenho um ângulo que eu vou chamar de um tracinho, tá? E aqui do outro lado, eu tenho um ângulo com dois tracinhos, quer dizer, um tracinho mais 90 mais dois tracinhos dá 180, que é a soma dos três ângulos de um triângulo. Então, aqui eu tenho um tracinho, 90, esse ângulo aqui tem que ser o de dois tracinhos. Da mesma forma, lá no outro triângulo, eu tenho um ângulo de 90, dois tracinhos, esse ângulo aqui tem que ter um tracinho só. E aí eu vou estabelecer a relação de semelhança entre esses dois triângulos, procurando achar essa medida aqui. Então vamos lá, olha só. O que acontece aqui? Eu vou olhar aqui para esse lado, tá? Esse lado aqui é o lado que tem dois tracinhos, o ângulo de dois tracinhos, e o ângulo com um tracinho. Então esse ângulo, esse lado aqui, ele vai estar para esse lado aqui, que também tem dois tracinhos e um tracinho. Então, vou montando a razão de semelhança. Ó. Raiz de 157 vai estar para a raiz quadrada de 157. Assim como, olhando aqui para esse lado y, o y vai estar para quem nesse triângulo aqui? Ora, o y é o lado que tem um ângulo de 90 e um tracinho. Ângulo de 90 e um tracinho. Vou chamar aqui de W, certo? Vou chamar aqui de W. Então, o y vai estar para W. E perceba que esse triângulo, mais do que semelhante, ele é congruente, né? Aqui a razão de semelhança deu 1, quer dizer que esse triângulo aqui e esse triângulo, eles são congruentes. Só está virado. Se você virar, vira esse triângulo aqui. Tá, mas eu preciso achar esse meu valor de W. E aí, para a gente achar esse valor de W, repara que aqui eu tenho um triângulo retângulo, e isso aqui é um cateto. E eu tenho os valores da hipotenusa e de um cateto. Então, eu vou usar o Pitágoras. Então, usando o Pitágoras, o que eu vou ter? Hipotenusa ao quadrado, raiz de 157 ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, tenho w ao quadrado mais raiz quadrada de 93 ao quadrado. Aqueles quadrados ali nas raízes vão eliminar a raiz. Então, eu tenho 157 é igual a w ao quadrado mais 93. Como eu quero o valor de w, eu vou passar o 93 para cá subtraindo. Então, 157 menos 93 é igual a w ao quadrado. 157 menos 93 vai dar 64. 64 é igual a w ao quadrado, só que a gente não quer w ao quadrado, a gente quer w. Então, isso aqui seria a medida da área, né? A área desse quadrado aqui é 64, porque o W vai ter a mesma correspondência com Y, a minha razão de semelhança é 1, e para a gente desfazer aquele quadrado, a gente tira a raiz quadrada do outro. E a raiz quadrada de 64 é 8. Então, W vale 8. Então, esse lado aqui, W, vale 8. E aí, perceba aqui, ó, substituindo por 8, aqui deu 1, né? Simplificando isso aqui, deu 1. E aí, 1 vezes 8, passando multiplicando, o Y vale 8. Tá? Então, a nossa resposta aí, letra D.